Cucu, seja bem-vindo ao canal Livro Comentado. Nesse momento, estamos fazendo a leitura do livro Os Miseráveis, de Victor Hugo. Eu sou Nilma Oliveira. Apresento o capítulo 8, A Onda e a Sombra. Homem ao mar. E quem se importa? O navio não para. O vento sopra e esse sombrio navio é obrigado a continuar. Então, ele segue. O homem desaparece e reaparece. Ele vai ao fundo e volta à surface. Ele grita, chama por ajuda, mas ninguém escuta. O navio, deslizando sobre as águas da tempestade, vai se afastando. E o homem, agora, é só um ponto na imensidão das ondas. Ele grita desesperadamente de dentro das profundezas, olhando freneticamente o navio se afastar. Ele treme e geme ao pensar que, há alguns instantes atrás, ele fazia parte da tripulação. Poderia ir e vir, andando sobre a ponte como todos os outros. Ele tinha sua parte de sol e oxigênio. Ele estava vivo. E agora? O que aconteceu? Ele escorregou, caiu e acabou. Ele está nas águas monstruosas e seus pés perderam todo o apoio. Ele afunda. Ele está submerso nessas águas violentas, agitadas pelo vento. As ondas fortes cercam e quebram em cima da sua cabeça, tentando o afundar. E cada vez que ele afunda, ele sente como se a vegetação do fundo do mar o segurasse, o agarrasse pelos pés e o puxasse para baixo. Ele bebe essa água amarga. A imensidão joga com sua agonia. Me parece que toda essa água é, na verdade, ódio. Portanto, ele luta. Ele tenta se defender. Ele tenta se manter a salvo. Ele tenta nadar. Ele faz um esforço enorme. Mas ele é só uma pobre força que vai rápido à exaustão, lutando contra uma força inesgotável. E onde está o navio? Lá longe, apenas visível nas trevas do horizonte. A ventania sopra. Ele, então, levanta os olhos para o céu e só vê as nuvens escuras. Ele escuta ruídos que são estranhos ao homem, parecem vir além da terra. Ele vê anjos entre as nuvens. Mas o que os anjos podem fazer para os homens em meio às suas dificuldades? Os anjos cantam e plainam. Ele chocalha. Ele se sente enterrado por dois infinitos, o oceano e o céu. Os homens se foram. Onde está Deus? Ele clama. Ninguém no horizonte. Ninguém no céu. Ao seu redor, a escuridão, o torpor, a solidão, o túmulo, as ondas. Sob ele,
a queda, sem ponto de apoio. Desesperado, ele se abandona. Ó caminhar implacável das sociedades humanas, perdas de homens e perdas de almas. Oceano onde caem os que a lei abandona. A morte moral. O mar é a imensa miséria. A alma, rio abaixo nesse abismo, pode morrer. E quem a ressuscitará? E esse é o final do nosso capítulo de hoje. E te convido hoje a entrar comigo no capítulo 9, Novas Reclamações. Quando chegou a hora de nosso querido João Valjean ser liberado da prisão, quando seus ouvidinhos escutaram as palavras: "Você está livre", o momento foi improvável e inédito. Um raio de luz viva, um raio da verdadeira luz dos vivos penetra subitamente nele. Mas esse raio não vai demorar a se apagar. João Valjean estava deslumbrado com a liberdade. Ele acreditou em uma nova vida, em um recomeço, em reescrever a sua história. Talvez encontrar alguém, se apaixonar, ter uma família, mas compreendeu rápido o que é a liberdade com um passaporte amarelo. Em volta disso existem muitas amarguras. Por exemplo, ele havia calculado todo o tempo que ele trabalhou, quanto ele ganharia com o seu trabalho na sua saída da prisão. E a soma era de 171 francos. Mas, depois das reduções, ele só recebeu 109 francos e 15 sous. Ele se sentiu lesado, quiçá roubado. O franco era a moeda da República. Seu valor em ouro era de 0,29 gramas e ele equivale hoje a mais ou menos 4 euros. Nesse tempo, o sul eram os centavos. Então, mesmo se sentindo lesado e roubado, João Valjean saiu da prisão determinado a recomeçar uma nova vida. E ele se dirigia a uma certa cidade. Ele começou o seu trajeto a pé. Durante o primeiro dia, ele saiu da prisão, ele andou e ele chegou a uma certa cidade e ali ele encontrou uma destilaria de flor de laranja e viu alguns caminhões e uns homens que estavam descarregando esses caminhões. Então, o que ele fez? Ele ofereceu os seus serviços ao encarregado e o encarregado contratou. Estava precisando de gente. E então, como ele era uma pessoa inteligente e robusto, já vimos que ele tinha a força de 4 homens, ele fez muito bem o seu trabalho e o responsável parecia estar muito satisfeito com ele. E enquanto ele trabalhava, o dia foi passando e passando o dia, passa uma viatura de polícia e o vê. Então, eles resolvem fazer um controle e pedem a ele os seus documentos. E então, ele é obrigado a mostrar o passaporte amarelo. Feito isso, ele volta ao seu trabalho, continua trabalhando, termina o seu dia de trabalho. E durante o dia, conversando com os homens,
ele descobriu que eles ganhavam 30 su por dia de trabalho. Então, quando a tarde chegou ao fim, o trabalho acabou, ele foi ver o responsável para receber. E, sobretudo, porque no dia seguinte ele seguiria a viagem, assim que o dia amanhecesse. Esse homem nem o olhou, simplesmente pegou 25 su e colocou no balcão. John reclamou, mas o homem nem mesmo olhou. Simplesmente com desprezo disse: Isto já é muito para você. Eu vi o teu passaporte. Eu sei que você esteve na prisão. Mais uma vez, ele se sentiu roubado e também humilhado. A sociedade, o Estado, o roubaram em grande quantidade. E agora chega a vez do indivíduo o roubar em pequenas quantidades. Ele saiu da prisão, mas ele entendeu muito rápido que ele não saiu da condenação. E voilà, o que aconteceu no vilarejo de Grasse, e nós já vimos como ele foi acolhido no vilarejo de Digne-les-Bains. E esse é o final do nosso capítulo de hoje. E esse é o capítulo 10. O homem desperto. Então, o relógio da catedral soava às 2 horas da madrugada quando João despertou. O que o desperta foi o fato da cama estar muito macia, estava muito fofinha. Era uma sensação nova e atrapalhou o seu sono. Mas ele dormiu mais de 4 horas, tempo suficiente para descansar. Então, ele tenta dormir de novo, conciliar o sono. Mas muitas coisas estavam perturbando seu espírito e ocupando sua mente. E nesses casos, conseguimos dormir, mas não conseguimos redormir. Ele começa a pensar, seus pensamentos confusos entre o que ele viveu e o momento que vive. Mas, entre todos os pensamentos, um, em particular, insistia. Insistia tanto que até fazia desaparecer os outros. Ele viu os talheres de prata e a colher de sopa de Madame Magloire. E esses talheres o estão obcecando. Eles estão aqui, a alguns metros. No momento que ele atravessou o quarto, ele viu exatamente aonde ela os guardou. Ele marcou o local aonde eles estão. Ah, eles são de prata pura, uma prataria antiga. Com a grande colher, ele poderia fazer uns 200 francos, o dobro do que ele ganhou em 19 anos na prisão. Ah, é uma tentação. Ele passa um tempo nesse delírio. O relógio
soa às 3 da manhã e ele se levanta como se isso fosse um sinal. Ele escuta tudo em silêncio. Ele vai até a janela e examina o jardim. A noite está iluminada por uma lua cheia. E mesmo com as passagens de nuvens, ele distingue o muro branco, as árvores no fundo e conclui que seria muito fácil escalar. E as árvores no fundo indicam que ali tem uma rua pequena. Depois de examinar a janela e bem examinar o jardim, ele volta à alcova, recupera, ele pega dentro do saco dele, da grande bolsa que ele tinha, um objeto e coloca em cima da cama. Ele guarda os seus sapatos dentro da bolsa, coloca o bastão perto da janela, põe o saco nas costas e pega o objeto que estava em cima da cama. Aquilo brilha e dá para ver que é um bastão de ferro, amolado na ponta como uma espada. Na verdade, é uma ferramenta de trabalho nas minas. E armado com isso, ele se dirige com passos lentos ao quarto do bispo. E esse é o final do nosso capítulo de hoje. Vou te deixar muito curioso. Vou te deixar muito curioso, porque a primeira vez que eu li esse livro, esse capítulo, ele me deixou extremamente ansiosa. Eu até fiquei com medo de continuar lendo, mas a minha curiosidade falou mais alto e eu me preparei de toda a minha coragem para saber o que vai acontecer no próximo capítulo. Então fique ligado, fique ligado aqui no canal, porque segunda-feira nós temos o próximo capítulo e saberemos o que aconteceu com o nosso querido bispo, tadinho. Já veremos, segunda-feira. Então eu te desejo uma ótima noite de Halloween. Cuidado, as bruxas estão soltas. Um ótimo final de semana. Tenha um lindo feriado. E segunda-feira nos encontramos para um capítulo novo. Muito obrigada pela tua presença e não se esqueça, se ainda não está inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum capítulo novo. Se perdeu, é fácil, é só ir na playlist, lança do primeiro capítulo e você vai se encontrar rapidinho. A playlist é super fácil. E compartilhe a playlist, compartilhe o capítulo com alguém que tem bom gosto e que você sabe que vai gostar desse livro maravilhoso, essa obra literária. E fique ligado, porque a partir de agora o livro vai ganhar vida, a história vai se movimentar e não perca nenhum capítulo. Um grande beijo. Alandi!